Continuando aqui então o nosso bate-papo sobre mudanças climáticas, né? Mudanças climáticas, a mudança do clima no mundo, né? Que está sendo tratada, amplamente tratada na COP30, que é a Conferência das Partes. Essa é a primeira Conferência das Partes realizada na Amazônia, está lá em Belém, né? Belém do Pará, né? E a preocupação são as emissões de gases que estão gerando o chamado efeito estufa, que, como eu já falei lá no início, bem lá no início, depois repetir, é como se colocar um lençol no mundo, né? Colocar uma capa no mundo e impedir a ultrapassagem aí dos gases, né? Dos efeitos que combatem os gases. Com isso, os gases vão crescendo e gerando esse efeito que é o chamado efeito estufa, né? E essas emissões de gases que causam o efeito estufa estão crescendo, continuam crescendo, né? Embora os objetivos estejam sendo procurados, estejam sendo buscados, o certo é que as emissões continuam aumentando. Então nós temos aí o resultado de tudo isso é que a Terra, né, o planeta Terra, está agora com cerca de 1,1 graus centígrados. O objetivo é no máximo 1,5, né? Então está com 1,1 graus centígrados mais quente do que no final do século XIX. Então no final do século XIX nós tínhamos uma temperatura média, né? Hoje essa temperatura está 1,1 graus centígrados a mais. Então está mais quente, né? Então veja que hoje nós temos aí uma situação em que a Terra está mais quente do que foi na última década, da 2011 até 2020, né? A última década, a Terra está mais quente do que aquele período, que faz pouco tempo, 2020 foi agora, né? Então esse tema mudanças climáticas está sendo tratado aí muito enfaticamente na COP30 lá em Belém. Não só significa temperatura mais alta. Então, todas as medidas que estão sendo discutidas lá não significam só temperaturas mais altas, porque o aumento da temperatura, o aumento dessa temperatura, né, é apenas o começo da história, que vai aumentar, vai piorar. Quanto mais aumentar, mais vai piorar, né? Então, sendo a Terra um sistema com tudo que está conectado, né, essas mudanças climáticas em uma área, logicamente, vai influenciar as outras áreas, né? Vai influenciar outras áreas, todas as outras áreas serão influenciadas. A área ambiental, trabalho, todas as áreas serão afetadas porque a Terra é um sistema, né? Então veja que nós temos aí, deste modo, previsões catastróficas em relação às consequências das mudanças climáticas, né? Por exemplo, o aumento no nível do mar, como já vimos, declínio da biodiversidade, o derretimento de gelo polar, vê que estão derretendo gelos, estão aumentando os mares, né? Então existe aí várias pessoas que contestam isso, mas no momento que se tenha isso, levando-se em consideração os fins científicos, né? Também a escassez da água, principalmente da água potável, como falamos lá no início da Lei 9433 de 97, né? 9.433 de 97, incêndios severos nas florestas, o desmatamento, né? Os crimes ambientais da Lei 9.605 de 98, as inundações que estão surgindo, as secas intensas e prejudiciais à sociedade, né? Temperaturas catastróficas, né? Tá muito mais quente. Na verdade, temos as temperaturas estão cada vez maiores e, consequência, isso traz um prejuízo muito grande até para a sustentabilidade da raça humana, né? É importante que tenhamos isso. Pode-se dizer que essas mudanças climáticas tratadas na COP30 são transformações a longo prazo, não vem de agora, né? A longo prazo logicamente sempre nos padrões de temperatura e clima. Então tem que cuidar da temperatura e cuidar do clima. Como vai ser amenizar a temperatura? Como vai ser estabilizar o clima? São as grandes perguntas que devem ser feitas aí por ocasião desses estudos, né, científicos em relação ao que está acontecendo em decorrência dessas mudanças climáticas, que podem ser mudanças climáticas que podem ser naturais, né, como
por meio das variações do ciclo solar. Isso, como eu estava falando no início, antigamente nós tínhamos aí, antigamente não, bem pouco tempo, previsões aí quanto às temperaturas. No Rio Grande do Sul eram 4 temperaturas bem diferentes uma das outras, né? Aqui no Acre eram no mínimo 2 temperaturas, né? O inverno amazônico, o verão amazônico, um chove, outro não chove, né? Porém, a partir de, em pouco se diga, a partir de 1800, né? Essas atividades humanas que começaram a impulsionar, principalmente através ou por intermédio né, como dizia um professor, por intermédio da queima de combustíveis fósseis, né? O que são combustíveis fósseis? São aqueles que, por exemplo, dependem da ação e tal, o caso do carvão, o caso do gás, o caso do petróleo, né? São combustíveis fósseis, né? Carvão, gás, petróleo são combustíveis fósseis e eles estão findados ao fim. Há pouco tempo, tanto que a legislação ambiental, uma legislação nova, né? A primeira lei que realmente sobre a questão da política nacional de preservação ambiental surgiu em 81, né? A lei 6938 de 81, 1981, coisa nova, porque antigamente não se acreditava que esses combustíveis eram findáveis, né? Nem o carvão, nem o gás, nem o petróleo. Claro, o carvão depende da floresta, né? Não dependiam de prazo. E hoje nós temos presente que são recursos findáveis. Os combustíveis fósseis são recursos findáveis, por isso essa preocupação. Então a queima de combustíveis fósseis que gera emissões de gases de efeito estufa e muitas emissões em alto grau, não é verdade? O efeito estufa traz aí esse grande cobertor em torno da Terra, que é o efeito estufa, um cobertor em volta da Terra, né? E esse cobertor retém o calor do Sol, né? E aumentam as temperaturas. Então retém o calor do Sol e aumentam as temperaturas, né? Então são exemplos dessas emissões de gases de efeito estufa que causam essas mudanças climáticas, o dióxido de carbono, né? O metano é muito importante para quem tem boi aí, vaca, o metano, né? Produzidos aí por gasolina, né? Gasolina quando no carro aí, carro andando na rua, etc. Ou carvão também para aquecer muitos lugares, como prédios, por exemplo, né? Então é bastante corrente essa questão tratada na COP30, o desmatamento, né? O desmatamento, a questão de terras, de florestas também, o desmatamento dessas florestas, a questão do trato com a terra, o uso da terra, né? Que pode haver aí liberação, e há liberação de dióxido de carbono que causa aí o efeito estufa, dióxido de carbono. Então os gases que eu falo são o dióxido de carbono, o metano, né? Dióxido de carbono e o metano, né? Também surgem aí nos aterros para lixo, como eu falei, temos lá em 2010 a lei 12.305 que trata da política reversa do lixo, né? Exatamente com essa preocupação, porque o lixo gera metano, né? Gera aí emissões de metano, por isso a preocupação da lei 12.305 de 2010. Então hoje nós temos aí alguns setores, algumas atividades como a agricultura, as edificações, a energia, né, que é tratada lá na Organização de Desenvolvimento Sustentável número 7 da Agenda 2030, Temos a questão da energia eólica, da Lei 14.300 de 2022, Lei 14.300 de 2022, né? Na verdade, temos aí também a indústria, importante, né? Uma atividade interessante, a indústria e necessária, né? Também temos o transporte com os carros aí, liberando dióxido de carbono, etc. E o uso da terra, como eu falei, né? Esses são os principais emissores de gases, né? Que geram efeito estufa, retendo aí o calor do Sol e aumentando as temperaturas. Então vejam que nós temos aí a busca nessa COP30, a busca por soluções, né? Soluções
Para quê? Para conter as mudanças climáticas, né? E essas soluções elas estão vindo por acordos globais, né? Acordos globais que orientam o progresso. O importante é isso, essa confusão, esse conflito entre a preservação ambiental e a necessidade do progresso. Então esse é o grande conflito hoje. Como incentivar, fomentar o progresso sem preservar o meio ambiente. Então esse equilíbrio é o que se faz necessário nessas discussões, nesses acordos globais que estão sendo firmados aí por ocasião da COP30, né? A Conferência das Partes. Então essa convenção quadro das Nações Unidas, né? Sobre mudanças climáticas ou mudança de clima e também o Acordo de Paris são dois exemplos aí desses acordos, né? Convenção quadro das Nações Unidas sobre mudanças de clima e o Acordo de Paris. Mais importante de tudo isso é chamar atenção para a educação ambiental da Lei 9795 de 99, né? O programa, ou seja, na verdade, é uma política nacional de educação ambiental, é o chamado PNEA, né? PNEA, Política Nacional de Educação Ambiental, previsto na Lei 9795 de 99, repetida aí pela competência concorrente do artigo 24 da Constituição Federal aos estados e aos municípios, né? Então nós temos aí o ensino sendo incrementado em relação às mudanças climáticas. Temos a lei número 14.926 de 2024, né? Lei 14.926 de 2024, do ano passado, né? Que altera essa política nacional aí de educação ambiental e inclui a educação sobre esse tema, mudanças climáticas e também sobre a proteção da biodiversidade, né? Nas escolas de ensino básico e ensino superior, como existe essa divisão lá no artigo 21 da Lei 9394 de 96, lá nós temos o ensino básico, que é aquele formado pela educação infantil do artigo 29, a educação fundamental do artigo 32 e educação média, né? O ensino médio do artigo 35A da Lei 9394 de 96 e o ensino superior lá no artigo 43, né? Artigo 43 dessa mesma Lei 9394 de 96, que é a Lei de Diretrizes e Bases de Educação. Então deve ser incluído aí pela Lei 14.926 de 2024 no currículo desses segmentos, do ensino infantil, ensino fundamental, ensino básico, que compõe o ensino médio, que compõe o ensino básico, e o ensino superior, né? O ensino superior. Então vejam que essa questão, na verdade, é extremamente importante, porque ela traz para as escolas, traz para aqueles que estão se formando essa questão da educação ambiental e que a necessidade de diminuir a emissão de gases, né, diminuir a emissão de gases para conter aí o chamado efeito estufa. Vale dizer que são três grandes categorias, né, de ações ambientais possíveis. A primeira é a adaptação aos impactos climáticos, né, com a Lei 14.904 de 2024 também, né, que traz aí vários planos de adaptação a essa mudança do clima. Então, como se adaptar a essa mudança do clima? Então, isso é uma das grandes vertentes, grande categoria previstas aí como ação ambiental possível de ser realizada para fins de garantir a sustentabilidade das futuras gerações, né? Garantir a sustentabilidade à raça humana no futuro, né? Temos um segundo grupo de categoria, a segunda categoria, que é o financiamento dos ajustes necessários, o que está sendo feito aí na COP30, né? Na COP30, e será tratado aí, né, em relação à Agenda 2030, também para efetivação dessa Agenda 2030, né, que prevê aí a redução das emissões, como, por exemplo, o Acordo de Paris. O que é o Acordo de Paris? O Brasil se comprometeu a zerar as emissões líquidas de gases de efeito estufa
até 2050, zerar até 2050, zerar, né? Nós temos aí, a verdade deve ser tratada, né? Mas existe a previsão do chamado Acordo de Paris, né? Então o Brasil deve estabelecer aí metas ambiciosas para garantir a sustentabilidade, ou seja, garantir o futuro do país e da população brasileira e da raça humana como um todo. Então nós temos aí essa questão importante, essas três grandes categorias de ação ambiental ou ações ambientais. A primeira, a adaptação aos impactos climáticos, né? Os chamados também a necessidade dos financiamentos, dos ajustes necessários, né? Que sejam aí reunidos os países em desenvolvimento para que aliás os desenvolvidos, né? Para que ajudem os em desenvolvimento, para que possam praticar ações climáticas e com isso trazer, logicamente, a sustentabilidade, garantir a sustentabilidade, né? E também nós temos aí a questão da redução das emissões com alguns planos. O exemplo aí, talvez o mais importante, o mais famoso, é o chamado Acordo de Paris. Acordo de Paris, onde a ideia é chegar em 2050 com zero de emissões, né? Zero de emissões. Vamos ver se vai ser possível, se haverá possibilidade, mas isso depende muito da conscientização, da educação ambiental, da sociedade, das empresas, dos estados, né? Que todos se respeitem e com isso vira aí uma questão ética, uma questão moral, né? Uma questão posta ao mundo, né? Em razão aí da base de respeito que deve haver, né? O respeito que deve ser observado no tratamento ambiental para as questões mundiais, né? Dentro desse conflito, de um lado nós teremos aí a necessidade da preservação ambiental, do outro lado nós teremos a necessidade da fomentação